Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Leila Pereira pode ser presidente da CBF, ela sonha com um terceiro mandato no Palmeiras ou pode assumir o Vasco num futuro não tão distante? Presidente do Palmeiras, na capital peruana, por conta da final da Libertadores, foi perguntada sobre o seu futuro. Primeiro ela respondeu sobre a chance de assumir a presidência da CBF, e esse boato ganhou mais força nos últimos tempos, até pela proximidade dela em relação a Samir Chald, novo presidente da entidade. Abre aspas para Leila: não, de jeito nenhum. Não quero ser presidente da CBF. Eu gosto de clube de futebol. E a Leila completa: não vou sair do futebol. Acho o futebol fantástico. Descobri o meu lugar. Às vezes a pessoa passa a vida inteira e não descobre o seu lugar. E eu descobri. O meu lugar é no futebol. Diante dessa frase e analisando os próximos passos possíveis para Leila Pereira, eu estou cada vez mais convencido de que imaginá-la no Vasco não é maluquice. Bora aos fatos. Leila está terminando o primeiro ano do seu último mandato à frente do Palmeiras. O término do seu mandato está previsto para dezembro de 2027. Durante esse ano, a Leila tentou, através de um dos seus conselheiros de confiança, uma especulação dentro do clube de uma mudança no estatuto para que ela tentasse uma segunda reeleição, indo assim para o terceiro mandato. A reação foi a pior possível. Até pessoas próximas a Leila descartaram tal possibilidade. Como ela mesma está dizendo que não vai para a CBF e a Leila afirma que quer continuar no futebol, eu começo a entender que os últimos movimentos feitos entre a empresa dela e o Vasco da Gama podem estar cavando um espaço para o futuro. Vale a lembrança de que a Crefisa emprestou recentemente 80 milhões de reais ao Vasco. E uma das contrapartidas em caso de não pagamento é que a Crefisa, de Leila Pereira e José Roberto Lamáquia, ficaria com 10% das ações da SAF vascaína em caso de inadimplência. E você, o que pensa sobre o futuro de Leila Pereira? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre um ótimo zagueiro que enfim pode voltar ao futebol brasileiro. Eu me refiro a Doria, 31 anos de idade, atleta do Atlas, do México. Doria foi alvo de muitos clubes nos últimos tempos, mas tanto o Santos Laguna quanto o Atlas sempre pediram um caminhão de dinheiro para liberá-lo, o que inviabilizou seu retorno ao Brasil. Mas agora a situação mudou. O Atlas deve um dinheiro ao Doria e seus representantes têm conversado com o clube mexicano em busca de uma solução amigável. Diante desse cenário e com a vontade do Doria em voltar ao Brasil, eu não descarto que ele apareça por aqui num grande brasileiro a partir de 1º de janeiro. Vale a lembrança de que o Doria, desde que foi ao México, sempre foi titular. Primeiro, no Santos Laguna de 2018 a 2024. A mudança para o Atlas não mudou seu status. Ele segue jogando com enorme frequência. Nessa temporada, por exemplo, foram 15 jogos e 1 gol. Zagueiro canhoto, como por exemplo busca o Flamengo há bastante tempo. Rubro-negro hoje tem apenas 3 zagueiros confiáveis: Danilo, Léo Pereira e Léo Ortiz. E a busca por um zagueiro canhoto é prioridade para a próxima temporada. É possível que outros clubes demonstrem interesse na contratação de Doria, especialmente se essas negociações com o Atlas avançarem para uma rescisão amigável. Se você não lembra do Doria, bora refrescar sua memória. Jogador revelado no Botafogo com passagem por Olympique de Marselha, São Paulo, antes de chegar ao futebol mexicano. Bora falar agora sobre Palmeiras. O amor entre Leila Pereira e Abel Ferreira parece ter acabado. E foi a Leila Pereira, presidente alviverde, quem fez questão de contrariar de forma pública o técnico Abel Ferreira. Só para você entender essa história, o Abel vem reclamando há vários jogos da arbitragem no Campeonato Brasileiro. O técnico português tem deixado claro que o Palmeiras perdeu o título do Campeonato Brasileiro para o Flamengo por conta de erros de arbitragem. Depois da derrota por 3-2 para o Grêmio na terça-feira, o Abel disse na entrevista coletiva que os árbitros mudaram seu comportamento de forma radical contra o Palmeiras a partir do pênalti não marcado contra o São Paulo num clássico no Morumbi. A impressão que o Abel quis deixar é de que os árbitros passaram a ter medo de errar a favor do Palmeiras e estão prejudicando o Verdão. Mas, nessa quarta-feira, em um evento da CBF, Leila Pereira acabou com esse discurso do Abel Ferreira. Dá uma olhada na frase da presidente alviverde.
Não acredito que esses últimos 5 jogos que não conseguimos vencer foram em virtude de arbitragens. Não posso terceirizar responsabilidades que são nossas. Não vencemos por incapacidade nossa. E isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol, o Anderson Barros, e acho que também é muito clara para o nosso treinador. Vamos corrigir esses problemas. Leila, nesse discurso, ainda disse que os erros de arbitragem acontecem para todos os times de futebol no Brasil. Só para completar, vale a lembrança de que Leila Pereira e Samir Chald, presidente da CBF, andam extremamente aliados. Ela foi a única presidente de clube paulista que declarou apoio desde o começo a Samir Chald. Todos os outros presidentes de clubes paulistas optaram por apoiar Reinaldo Carneiro Bastos, que nem conseguiu lançar sua candidatura. Resta saber como Abel Ferreira vai lidar com essa cornetada, essa crítica pública feita pela presidente Alviverde às vésperas da final da Libertadores da América. Palmeiras e Flamengo se enfrentam no sábado, 18 horas, em Lima, no Peru. Há quem garanta que Abel já cogita ir embora se terminar a temporada sem títulos. Também sem o apoio da presidente, talvez essa opção de sair fique ainda mais fácil. Hora de falar sobre o Palmeiras, para contar que na Turquia, o site Fotomac informa o interesse do Beşiktaş na contratação de Ramon Sosa. Atacante paraguaio recém-comprado pelo Palmeiras, o Verdão investiu 90 milhões de reais para tirá-lo do Forest na metade do ano. Dá para dizer que até aqui o Ramon Sosa está bem distante de ser o jogador de 90 milhões de reais. Foi titular em apenas 9 vezes e reserva em outras 17. Total de 26 partidas, com 3 gols e 5 assistências. O paraguaio tem 26 anos de idade, tem ganhado cada vez mais destaque na seleção do seu país, mas no Palmeiras ainda não deslanchou. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte palmeirense para saber se essa proposta já chegou. A informação que o Palmeiras passou é de que não fala sobre negociação de atletas antes do fim da temporada. Fiquei com a impressão de que se houve o contato do Beşiktaş, esse contato aconteceu apenas com representantes do atleta. Só para completar, o Palmeiras não está empolgado, obviamente, com Ramon Sosa. Imagino que para que o negócio saia, o Beşiktaş vai precisar igualar os 90 milhões de reais desembolsados pelo Verdão quando da compra recente junto ao Nottingham Forest. Hora de falar sobre o Palmeiras, informação super importante. Abel Ferreira colocou um ponto final nas especulações sobre seu futuro. Vale a lembrança de que o contrato do técnico português com o Verdão se encerra em 31 de dezembro. Há um acordo verbal entre as partes, mas nada de o Abel assinar esse novo contrato. O Abel, já em Lima, no Peru, palco da decisão contra o Flamengo, marcada para o próximo sábado, a final da Libertadores, disse o seguinte, abre aspas, minha palavra vale mais do que uma assinatura. Decidi ficar no Palmeiras, pela minha família e pelo próprio clube. Não preciso de papel assinado para dizer que continuo. Gosto do Palmeiras, das pessoas e da equipe que construí. Vou querer continuar aqui, sim, disse Abel Ferreira, enfim, se posicionando de maneira taxativa e acabando com qualquer especulação. Existia um rumor, temor, de que uma temporada sem títulos no Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América poderiam levar o Abel a ir embora. O Abel vinha batendo na tecla de que, diante da primeira temporada sem títulos, ele pegaria as coisinhas dele e voltaria para Portugal. No ano de 2025, esse risco é real. O time perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians na final, foi eliminado pelo próprio Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, ao que parece, já foi para o espaço, diferença de 5 pontos em relação ao Fla, restando apenas 6 pontos em disputa. Resta também a final da Libertadores da América, a decisão marcada para sábado. Só para registrar, desde que foi contratado em outubro de 2020, Abel Ferreira colecionou 10 títulos, pelo menos um por ano. O pior ano foi justamente o passado, em 2024, quando ele ganhou apenas o Campeonato Paulista. Se em 2025 não existirem títulos, serão 2 temporadas de investimentos como nunca antes vistos no Verdão e somente um mísero Campeonato Paulista. Renovação entre Palmeiras e Abel, de 2 temporadas até dezembro de 2027. Ele vai manter seu atual salário de 3 milhões de reais, mas passará a ter bônus ainda maiores do que os atuais. Os pagamentos, por exemplo, para título de Libertadores, em vez de 12 salários, ele passaria a ter 20 salários de prêmio, em caso de título da Libertadores. No Campeonato Brasileiro, em vez de 10 salários, o prêmio seria de 12
perdão, de 16 salários em caso de conquista do título nacional. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.